Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Nanda Nogueira de novo aqui. E essa semana a gente vai falar uma série de vídeos sobre o que todo CEO precisa saber sobre as empresas superstars. Isso foi um estudo da McKinsey, feito recentemente, e que tem insights muito importantes, especialmente para você que precisa de entender como inovar efetivamente na sua empresa. Para quem não sabe, eu sou Nanda Nogueira, CEO da Close Gap, da Find Gap e da Steps for Startups. A Close Gap é uma boutique de inovação focada em resultados que ajuda as corporações e as médias grandes empresas a inovar mais com aquilo que elas têm, utilizando todas as formas de inovação aberta e inovação corporativa, porque somos especialistas em startups. A Find Gap é a nossa plataforma de ensino, de cursos e treinamentos para ajudar inovadores, profissionais, média gerência, alta liderança, a de fato inovar e usar a inovação como forma de resultados, que é a nossa metodologia, inovação de resultados. E Steps for Startups é a nossa escola online para ajudar empreendedores que querem ter uma startup a ter uma startup de sucesso, uma startup validada, uma startup que realmente responda e tenha produtos que resolvam problemas do mercado. Com toda essa bagagem, a gente está focando em te ajudar a entender melhor como você pode, aos poucos, continuamente trazer inovação para a sua empresa. Por isso, a gente veio com esse estudo. Então, o que todo CEO precisa saber sobre as empresas superstars? É muito interessante esse estudo e ele foi dividido em partes que a gente também vai fazer por aqui. Primeira coisa, uma coisa que essas empresas superstars, o que é empresas superstars? São as empresas que têm um grande lucro econômico. Primeiro que faturam anualmente mais de $1 bilhão, isso é sine qua non. São grandes empregadores dos seus setores, né? E que elas conseguem estar dentro da faixa de 10% das empresas mais poderosas que detêm 80% do lucro econômico. O que eles determinam que é lucro econômico? É o capital investido vezes o retorno desse capital acima do custo que era previsto. Então a gente tem três faixas nesse caso. A gente tem os 10% maiores, tá? Das mais poderosas. A gente tem a grande maioria, cerca de 60%, 70%, que é a média, também chamada Maria vai com as outras, você vai entender depois por quê. E as 10% piores, que é os nossos amigos zumbis, né? Que mesmo não tendo lucro negativo, por exemplo, eles conseguem investimentos, mas não tem fluxo de caixa, não tem produtos relevantes que resolvam problemas do mercado e mostrem esse potencial de lucro econômico. A grande maioria é Maria vai com as outras. O que seria isso? As terminologias são minhas, tá? A Maria vai com as outras é aquela assim que não tá lá nem cá. O lucro econômico, na grande maioria das vezes, é passível de zero, tá? Ele é passível de zero. E essas empresas que estão no meio da faixa, né? Elas não estão focadas em agregar valor, mas arranja qualquer coisinha ali para mostrar diferenciação. Onde tiver novidade, tá indo. Onde tiver outra novidade, se não der certo, essa aqui vai na outra. Se não der certo, essa aqui vai na outra. Só que as superstars não são essas. Para você ter uma ideia, eles fizeram uma pesquisa com 5.750 empresas superstars, que é o que eles falam que é a camada para, né, os 10% para cima, e tem alguns pontos bastante interessantes. Para a gente começar, para você ter uma ideia, eles fizeram um comparativo nos últimos 20 anos. Entenda, nos últimos 20 anos a gente teve uma mudança muito drástica de competitividade nos negócios, de inovação chegando muito rápido, empresas centenárias morrendo como se não houvesse amanhã, ao mesmo tempo que novas empresas que ninguém dava nada crescendo rapidamente. Então, neste contexto todo de transformação, o que eles chegaram a entender? Das 245 empresas que eram top 10 em 1995, 60% manteve-se top 10, né, de superstar.
ou seja, estamos falando de 139 empresas. Dessas 139 empresas, 68% manteve-se também top 10% até 2014, desculpa. Porém, a gente tem o outro lado da força, né, meu filho? Tem um lado rico da força, tem um lado pobre da força. Das 245 empresas que eram o top 10 de 1995, 40% saiu desse top 10, né? E depois em 2004, mais 32% também saiu desse top 10. E sabe o que é o mais gritante? É que essas que saíram do top 10 ou que as empresas que estão no zumbi, né? Elas atrapalham quem está no topo. Como assim, Fernanda? Sim, meu amor. Né? Grama ruim atrapalha grama boa, né? Você já ouviu falar isso, né? Quando você planta alguma coisa, grama ruim atrapalha grama boa. O que isso significa? Significa que para cada empresa zumbi, ela impacta numa empresa top 10. Por quê? Porque, como a gente disse, as empresas zumbi, às vezes elas não morrem no mercado. Às vezes elas conseguem, de alguma forma que ninguém consegue entender, captar investimento, expandir território, ir para outras áreas, só que elas não convencem, elas não têm base, elas não têm, né, é quase um ovo oco, entendeu? E a gente consegue ver isso muito tranquilamente, muito facilmente, quando você vê aqueles grandes investimentos, sejam em empresas que eram startups, ou seja, em empresas que deixaram de ser startups e cresceram, mas que na real não valem nem nada, não vale nem R$10, mas nem no dinheiro no busão, entendeu? Valem absolutamente nada, mas por um jeito ou de outro conseguem investimentos. No caso de startups, mas ele não foca em startups nesse estudo, tá? O que a gente pode falar é o seguinte, ainda tem muito uma questão de evangelização do que é uma startup boa, de que é um negócio inovador bom e do que não é. E provavelmente essa mesma analogia pode ser no caso das empresas superstars, né? Dessa análise de superstar, Maria vai com as outras de zumbi. Por quê? Porque em 20 anos, de 95 para cá, as mudanças foram muito bruscas, foram muito intensas. Então é mandatório você minimamente conhecer sobre inovação, minimamente você entender como usar a inovação para trazer resultados no seu negócio. E tem muito curso, treinamento, métodos que é gato por lebre. E aí as pessoas utilizam isso e fazem isso e de repente elas não conseguem, elas conseguem investimentos, elas conseguem fazer a lábia com os investidores ou com empresas que acreditam que isso pode ser o futuro ou que o que ela faz é interessante, que quem está na gestão é maravilhoso e aí compra gato por lebre. Então assim, vamos estudar ao longo dessa semana aqui sobre essas empresas superstars, vendo o estudo da McKinsey como base, mas é muito interessante você pensar em que nível você está na sua empresa, em que nível, quer dizer, a sua empresa está, em que nível a sua empresa está quando falamos de empresas superstars. Ela está no Maria vai com as outras, ela está no zumbi ou ela é superstars? E como você vai fazer para se manter lá, se você estiver no superstar, como você vai fazer para mudar de área se você estiver nos outros dois níveis. E é isso que a gente quer provar e te mostrar ao longo dessa semana. Então, eu sou Nanda Nogueira e foi um prazer te passar mais este conteúdo de inovação de resultados para você. Até mais!